lá em 28 de janeiro, se eu não me engano. A princípio seria mais 3. Se alguém tiver alguma sugestão aí, fique à vontade. Uhum. Bem, então vamos começar aí o seminário hoje com a apresentação aí do Renato Barbosa Silva, né, que tem trabalhado aí bastante com nanopartículas, né? A formação dele é de materiais, mas ele trabalha tanto do lado de síntese e caracterização e vai falar para a gente aí um pouquinho de Hyper-Rayleigh e alguma coisa de raio-x, né, se eu tiver entendido corretamente. Isso. Então, Renato, por favor, fique à vontade aí. Joia, eu Passa todo vou seu. começar a compartilhar a tela. Eu não sei se está compartilhando direitinho agora aí. Tá dando para ver tudo bem. Tá tudo bem aqui para mim também. Você só tem que, aí nessa barrinha aí embaixo, ocultar, exato. Isso. Pronto. Então, assim, quem quiser interromper, né, a qualquer momento, pode fazer, porque assim, agora não estou vendo mais nada, só minha apresentação aqui, certo? Então, veja, isso aqui é o título da apresentação, né? Análise dos perfis de difração de raio-x e as contribuições para o estudo da óptica não linear, né? Em amostras de neobato de sódio, nanocristais, certo? Então, assim, o tom desse seminário de hoje é estudar a estrutura através da difração de raio-x, né, e esse alargamento dos picos, e os efeitos da óptica não linear, certo? Então, esse aqui é um trabalho que foi feito em colaboração com 3 grupos, né? Nós aqui do Departamento de Física da UFPE, né? O grupo liderado por professor Carlos Jacinto, da UFAL, que fez a síntese dos cristais de sódio, né? E o grupo liderado pelo professor Sasaki, né? Da UFC, que é especialista em refinamento Rietveld, né? Difração de raio-x. Eu desde já agradeço a ele, né? Especialmente porque lá com o seu Cid, né, a gente já havia trabalhado com o neobato de sódio. Em 2019, publicamos um artigo, né? Basicamente, óptica não linear, mas chegou um momento que a gente precisava entender da estrutura, né? Refinar as amostras e tudo. Eu já conhecia o refinamento, mas nada muito assim profundo. E eu mandei um e-mail para ele, para o professor Sasaki, né? E ele me respondeu já dizendo quando é que seria o próximo curso, né? Isso foi durante a pandemia, né? E aí o curso foi remoto, tomei o curso, aprendi várias coisas lá e aqui vai estar muitos dos resultados que eu retirei daquele curso, né, utilizando neobato de sódio. Então a ideia aqui é estudar a estrutura e os efeitos, tá certo? Ópticos, né? Então isso aqui seria o sumário da apresentação. Primeiro eu vou começar aqui com essa motivação, né? Falar um pouco da síntese, análise de raio-x, aqui os resultados disso, né? Depois óptica não linear, os resultados da óptica, né? E aí esses daqui do raio-x vai ser útil, né, para entender essa da óptica não linear. Aí depois conclusões e os agradecimentos, né? Então, a motivação, veja só. O neobato de sódio, ele tem uma estrutura perovskita, né? Essa estrutura já foi descoberta lá em 1839, né, na Rússia, né? E esse nome é uma homenagem a um mineralogista russo chamado Perovsky, né? Então, os compostos, eles têm essa estrutura aqui, um cátio largo, grande, né, um cátio menor e um ânion, certo? Então, assim, o neobato de sódio, ele está dentro dessa família aqui, certo? Então, seria esses neobatos de perovskita, né? Então, a estrutura é AbO3, né? Então, se você olhar a estrutura aqui, tem 2 maneiras de ver. Você olha esse A aqui, né? Nos vértices aqui desse quadrado, não, desse cubo, né? Ou então você olha a partir desses octaedros aqui,
né? Normalmente se olha a estrutura básica, né, desses cristais a partir desses octaedros, tá certo? Então aqui você vai ter o niobate de sódio, niobate de lítio e niobate de potássio, certo? Então, assim, a grande aplicação desses materiais, tá, é para bioimaginamento, né? Porque eles são fotoestáveis, têm boa biocompatibilidade, né? Então, eles são muito usados para fazer imagens, né, de células vivas, tá certo? E a outra aplicação seria o armazenamento de energia também, tá certo? Em particular aqui, o niobate de sódio, a grande aplicação, né, a aplicação dele, tá certo, é como piezoelétrico livre de chumbo. Tá? Se você procurar niobate de sódio, você vai encontrar N aplicações dele junto com o potássio, tá certo? Mas em relação à ótica não linear, veja, em relação à ótica não linear, aí tem uma lacuna grande, né? Porque se estuda muito o niobate de lítio e o niobate de potássio. Você vai encontrar artigos como esse daqui, ó, e que eles estudaram o niobate de lítio, tá vendo? Calcularam o valor de D, né, o coeficiente, né, que seria o coeficiente não linear aqui, tamanho de partícula, mas simplesmente esqueceram de calcular aqui o valor desse coeficiente para niobate de sódio. Não sei por quê. Então, os estudos que tem em ótica não linear, eles vão incluir bastante niobate de lítio e o de potássio, mas o de sódio não. Então, assim, tem muitas coisas para estudar ainda aqui com o niobate de sódio, tá? Então, a gente já, como eu falei antes, publicou em 2019 um artigo com o niobate de sódio, né, vendo que o coeficiente não linear dele, né, é semelhante ao niobate de lítio e niobate de potássio, né? Agora faltou entender o porquê que isso acontecia, né? Então aí é que vai vir a questão da difração de raio-x, né, para entender a estrutura, certo? Então, essa síntese aqui, falando logo sobre essa síntese, né? Ela é baseada nesse método de Pechini, né? Então, você começa com água, começa aqui com ácido cítrico, né? Bota para agitar, tá certo? Aí depois você vai incluir os precursores, né? Que esse é o oxalato de niobate amônio e o carbonato de sódio, tá? Então, você coloca também a etilenglicol para estabilizar, né? Depois de 10 minutos, leva isso para um forno, né? Aí você vai aquecer, né? 100 graus por essa quantidade de horas aqui, 400 graus por 2 horas, tá? Aí vai calcinar, né? Você vai pegar uma parte dessa amostra e calcina por 3 horas, tá? Se calcinar a 600 graus, você vai obter uma amostra, que eu estou falando que é a amostra A. Aí 700, 800, 900, 1000. Então, foram 5 amostras preparadas aqui, né? Usando o método de Pechini, certo? Então, essas 5 aqui a gente vai trabalhar com a difração de raio-x, certo? Então, assim, por que usar a difração de raio-x para estudar esses materiais? Veja, é uma análise que é não destrutiva. Você pode conhecer o material, né? Identificar um material desconhecido usando essa análise, e você vai ter informação aqui referente à orientação preferencial em relação à célula unitária, né? Você vai obter informações sobre defeitos na superfície, que é o chamado aqui microstrain, ou microdeformação, tá certo? E em relação ao tamanho médio, certo? Tamanho médio de quê? Você pode obter o tamanho médio do cristalito, tá certo? E também pode obter o tamanho médio de nanopartículas, que é que eu vou mostrar aqui que a gente também conseguiu fazer isso, tá certo? Então, aqui ao lado está mostrando, né, a rede cristalina, aqui sem deformação nenhuma, né, e aqui a correspondente difração, né? Se você começa a ter uma deformação aqui, aí esses picos vão se desviar aqui da posição que deveriam estar, né? Aqui seria uma deformação não uniforme, né? Porque você vai ter várias constantes de seus interplanares aqui, né? Essa aqui vai ser menor e vai ficando maior até aqui. Então aí o pico vai ficar mais largo ainda. Então, com essa informação dessa largura meia altura aqui, é possível obter esses dois itens, né?
a microdeformação, que são os defeitos, né, e o tamanho médio. Veja, o tamanho para alta não linear é importantíssimo, né, porque você vai conseguir calcular a primeira hiperpolarizabilidade do material através desse tamanho, certo? E a deformação também. Com isso aqui a gente vai conseguir entender, né, como é que funcionam os efeitos de superfície nanopartículas, certo? Aí aqui estou mostrando os tipos de defeitos, né? Você tem esses defeitos aqui que é de empacotamento, né? Aqui você tem C, B, A, são as sequências, né? Tudo direitinho, mas aqui tem uma diferença aqui, né? Aqui tem A, B, C, aí A, B, A, aí C, B, A. Então, essa diferença aqui, né? São esses defeitos de empacotamento, né? Também você tem na rede, né, essas distorções não uniformes. Tudo isso vai gerar alargamento aqui do pico de difração no raio-x, tá? E aqui são os deslocamentos, né? Também é outro defeito na superfície. Então, esse cubinho aqui devia ser todo uniforme, mas esse plano aqui, ele foi para esse lado, né? Aí ficou esse defeito aqui. Certo? Então, com essa análise aqui da difração de raio-x, a gente pode também estimar esses defeitos, tá? Renato, Como é que a gente faz isso? Oi. Desculpa, volta aí, por favor. No caso, você consegue ter informação do tipo de defeito que existe na superfície do cristal? Assim, sei Não, lá, tem... do tipo de defeito, não. A gente tem informação geral, né? Vai ter a tendência, uma estimativa dos defeitos no geral, né? Não tem como diferenciar o tipo de defeito. Tá, então, digamos assim, você tá... É só para ficar claro para mim. Então, no caso, quando você diz que dá para ver esses efeitos de deslocamento, na verdade, é que o deslocamento vai gerar o strain, e aí você está vendo o strain realmente causado por isso aí, mas você não tem como diferenciar se devido a isso ou esses outros efeitos que Do você estava falando. empacotamento, não. Aqui eu estou mostrando os possíveis defeitos na superfície de uma nanopartícula, né? Mas quando você estima com o raio-x, não tem como saber qual é, né? Então, os métodos para fazer isso vão desde o mais básico, que é usando a equação de Scherrer, né, até os mais avançados, que é usando essa análise aqui de Wilson Hall, que eu vou mostrar aqui mais na frente como é que é. Né? O Scherrer vai até não muito confiável, vou dizer por quê. Aí depois já entra essa coisa do Wilson Hall aqui, que vai ser mais confiável, tá? E aí você pode obter mais informações sobre essa tamanho e a microdeformação, certo? Então, veja, com esse alargamento do pico, eu vou obter informação, né, sobre o tamanho médio, que eu vou estimar aqui a primeira hiperpolarizabilidade dos coloides, tá certo? E alguém pode perguntar, certo, você pode fazer isso utilizando uma técnica de microscopia, transmissão, varredura, AFM, tá certo? Não, realmente é possível fazer isso, tá certo? Mas quem aqui, o aluno que está escutando, né, de materiais de química ou até mesmo de física, né, nunca teve problemas em fazer uma microscopia, né? Vai para o microscópio, aí chega lá, não, a bomba está quebrada, né? Filamento quebrou, não é verdade? Aí você vai lá no FM, eita, a ponta está quebrada, tem que trocar. Né? Então tem uma série de problemas ali que tornam um pouco difícil, né, de chegar lá na microscopia e ter a sua imagem, tá certo? E ainda por cima, você passou por tudo isso, né? Quando chegou lá no microscópio, aí você vai ver assim uns tracinhos na imagem. Aí o técnico pode dizer, tá vendo esse tracinho aqui, ó? Isso aí é vibração. Hoje está vibrando muito, não dá para fazer imagem hoje, certo? Então tem todos uns problemas, tá? Então, assim, o grande objetivo é tirar o máximo de informação possível da técnica de difração, tá? Porque é uma técnica simples, né? Não invasiva. Você chega lá, coloca a amostra, né? Então, com isso daqui eu vou tirar mais uma informação sem precisar ir para o microscópio de transmissão, de varredura, ou FM, tá certo? E estudar aqui os defeitos de superfície, né? Porque, mais uma vez, né, em colóides, partículas, né? Dependendo do tamanho aqui, esses defeitos podem ser bastante fortes aqui, né? Você pode ver muito mais facilmente. Nesse caso aqui, você tem
a primeira hiperpolaridade variando com o raio do nanocristal. Né? Então, isso aqui é um efeito de superfície que vem das microdeformações. Então, a ideia seria estimar essas microdeformações para poder entender melhor, tá certo? Essas contribuições da superfície. Beleza? Então, bom, para fazer essa análise do alargamento do pico de difração, eu vou precisar de informação do refinamento Rietveld, né? Que foi proposto lá atrás, no fim dos anos 60, né? Quase anos 70 ali, por Hugo Rietveld, né? Então, a ideia dele é minimizar, desse refinamento aqui, é minimizar esse resíduo, né? Esse Y aqui seria a intensidade, né, calculada, né? E isso daqui é a intensidade observada que você fez lá na equipamento de fração, certo? Isso aqui é quadrático, né? Então, a ideia do refinamento é minimizar essa expressão aqui, certo? Então, essa intensidade calculada vai ter esses termos aqui. Então, aqui é o fator de escala, índice de Miller, né? Polarização. Isso tudo aqui você pode refinar, tá certo? Lá no seu programa que você vai usar, tá certo? Para poder ajustar aquela curva, né? E minimizar o resíduo, certo? Bom, quando você vê o refinamento, né? Como é que eu vou definir o quão bom é o refinamento ou o quão ruim é esse refinamento? Veja, precisa de alguns parâmetros aqui, tá? Esse RWP, expected, né? O valor esperado, e esse goodness of fit, né? Então, esses valores aqui, eles são fundamentais para saber se o seu refinamento é bom ou é ruim. Tá certo? No geral, né? Esse valor aqui de RWP tem que ser próximo, quanto menor, melhor. Mas se for entre 10 e 15 aqui, já está... Isso aqui seria a porcentagem, tá? Deve ter um 100 aqui, né? 10 e 15% já está legal, certo? E também tem esse outro, né? Que é esse goodness of fit, o Szinho. Se ele for aproximadamente 1, tá? Quanto mais perto de 1, aí também está dizendo que esse refinamento vai ser interessante e ele pode prosseguir. Tá? Então, esses dados aqui, tem que ficar atento com isso, né? E olhar também, né? O refinamento, né? Com o difatograma, né? Observado e o calculado. Tem que olhar essas duas coisas aqui, certo? Então, isso aqui seria uma visão de como fazer o refinamento, né? Primeiro, é necessário ter a amostra padrão, né? Que o técnico vai usar para calibrar o equipamento de raio-x, né? Tem que pegar essa amostra aqui, silício, então, hexaborreto de lantânio, né? Aí você identifica a fase, tá certo? Com esse programa, Expert High Score, né? Então, você vai procurar essa fase na base de dados, tá certo? Pega essa fase aqui, mais a tua difração, vai rodar o refinamento do padrão, e aí você vai ter os dados aqui instrumentais, né? Os parâmetros instrumentais, que eu vou falar mais na frente o que é. Tá? E para a sua amostra, procedimento mesmo, né? Vai pegar a amostra, faz lá a identificação de fase nesse programa aqui, HighScore, né? Pega essas fases aqui, né, na base de dados, tá certo? Aí você vai juntar tudo isso nesse programa aqui, GSAS, XPG, né? E aí você vai rodar o seu refinamento e obter os dados, tá? Mas assim, é importantíssimo, né, para quem for fazer refinamento, tem que pegar a amostra padrão refinada para retirar os dados instrumentais, senão não vai conseguir refinar adequadamente, tá? E a amostra padrão tem que ser feita, né, a difração nas mesmas condições ali, né, da amostra, tá certo? Para ficar um resultado mais confiável. Beleza? Então, assim, a equação de Scherrer, ela é útil para estudar aquele alargamento ali da largura Melton do pico de difração, né? Então, geralmente a gente usa isso daqui, né? Essa equação aqui, né? Veja, esse beta aqui, ele não é só chegar lá no pico de difração e pegar a largura a meia altura, né? E colocar o valor aqui não, certo? Precisa fazer uma análise também, né?
do erro instrumental. Você precisa retirar o erro instrumental, né? A incerteza do aparelho ali, tá certo? Então, esse valor de beta D, na verdade, é a largura meia altura experimental menos, tá certo? A largura aqui da meia altura, né, do padrão, né, que aí seria o erro do instrumento. Então, precisa fazer isso daqui para ter um valor confiável na equação de Scherrer, certo? Um outro dado importante aqui é que esse K ele não é uma constante, tá certo? É um valor que varia. Aqui eu coloquei 0,9 a 1,15, mas tem artigos que dizem que vai de 0,6 a 2, tá certo? Isso vai depender de qual plano está difratando, vai depender da forma do cristal, depende de várias coisas, tá certo? Então, se convenciona que é 0,9, né? Então, quando você põe 0,9 aqui, você vai encontrar, né, o tamanho do cristalito, tá certo? E aí você pode pegar esse tamanho do cristalito aqui, se for o caso. Mas não é tamanho de nanopartícula ainda, né? Para achar nanopartícula, o tamanho dela, você precisa variar esse valor de K aqui, certo? Então, assim, existem artigos, até livros de difração, que dizem que quando a partícula é esférica, esse valor de K tem que ser 1,15, né? Para você estimar esse valor de D aqui. Aí agora D vai ser o tamanho da nanopartícula, não mais do cristalito, né? Então foi isso que a gente fez aqui. Essas análises que tem o valor de K, a gente não usou 0,9 não, tá? Usou 1,15, certo? E aí vou mostrar que teve uma boa aproximação com o tamanho médio dos nanocristais, né? Problema de Scherrer, né? Ele está dizendo que essa largura meia altura aqui é só devido ao tamanho do cristalito, né? Mas e cadê as microdeformações? Então a gente vai precisar incluir essas microdeformações aqui daqui a pouquinho, tá? Mas esse aqui é um dos problemas de Scherrer aqui. Então, cuidado aqui, né? Tem que corrigir esse valor de beta, né, para que a incerteza instrumental, tá? Aí se você abrir aqui essa incerteza instrumental, né, vai ter outros parâmetros, né? Por exemplo, esse beta aqui, standard, né, tem essa cara aqui, tá? Essa equação. Então, esse A, B, C e D são constantes de normalização, tá certo? B é a contribuição da gaussiana para o pico de difração e L, esse índice L aqui, né, é a contribuição da lorentziana. Isso que está querendo dizer que o pico de difração é uma convolução de uma gaussiana com uma lorentziana, certo? Aí, por sua vez, né, você vai ter esse valor de beta G aqui, vai ter uma expressão para ele, e beta L vai ter uma outra expressão aqui, certo? Aí, esse parâmetro aqui, U, V, W, P, X, isso daqui vai vir lá do refinamento da tua amostra padrão, tá certo? Então, o que se faz geralmente é dizer que esse valor de U é zero para o padrão, é uma amostra que não tem microdeformação aqui contribuindo para Gauss, né, para esse largamento aqui devido à gaussiana, né? O tamanho de cristalito também não vai contribuir aqui nesse caso, né? Mas ele contribui aqui, né? Para a lorentziana, certo? Então a gente vai dizer que esse Y aqui também é zero. Aí esse valor de V, W, X, esses valores que eu obtive aqui, tá certo? É o valor que eu obtive lá no meu refinamento, do padrão, tá certo? Então eu preciso colocar isso daqui, né? Para ajustar isso daqui, para só assim calcular essa largura meia altura. Esse valor de BD, no caso, né? Não largura meia altura, tá certo? Então tem que ter esse cuidado aqui quando for calcular esse valor aqui dessa suposta largura meia altura, certo? Então, Scherrer está dizendo isso, né? Que é só essa largura, a largura do pico de difração é só devido ao tamanho de cristalito, mas só que tem outro efeito, né? Que é o efeito da microdeformação. E aí é que vem a análise proposta por Wilson Hall, certo? Ele vai dizer que aquela largura lá é o somatório da contribuição do tamanho e da microdeformação, certo? Então, o que se faz aqui, né, é ter essa expressão que é de Scherrer e essa expressão proposta por eles, onde esse epsilon aqui, né, é a microdeformação, certo?
E aí você coloca esses dois aqui nessa equação, né? Aí você vai obter uma das equações de Wilson-Hall, né? Que esse caso aqui é do modelo de formação uniforme, tá? Se a gente prestar atenção direitinho aqui, você vai ter uma reta, né? Esse valor aqui é y, esse é x, tá certo? A inclinação aqui é a microdeformação, né? E o ponto que intercepta lá o eixo y, né? Você vai obter o valor do tamanho do seu cristal, certo? Então aqui a gente vai analisar retas, tá? Para obter o tamanho do cristal, no caso aqui é o tamanho da nanopartícula, certo? Então esse aqui é o primeiro modelo. O outro modelo, né, envolve uma relação linear entre estresse, né, e a microdeformação. Esse Y aqui seria o módulo de Young, né? E aí para cada cristal, né, para cada para cada cristal no caso, né, para cada simetria, né? Se for ortorrômbica, triclínico, vai ter uma expressão dessa daqui. Então tem que procurar, né, nos livros lá de fração, qual expressão é para cada simetria, né? Então, esses S1, S2 aqui são essas compilâncias elásticas, né? Que também, para encontrar esse valor aqui experimental, é muito difícil. Eu particularmente não achei, né? Eu achei valor teórico mesmo, né? Baseado em DFT, que se estima esses valores aqui, tá? E eu usei esses valores que foi estimado, né? Teoricamente, certo? Então, esses L's, né? Tá aqui discriminado, né? Então, quando você pega esses valores aqui, né, de sigma, tudo, né, e joga naquela equação novamente, né, nessa equação aqui, certo? Aí você vai obter uma outra equação para análise de Wilson-Hall, né? Esse aqui é o Uniform Stress Deformation Model. De novo, você vai analisar outra reta, né? Agora os valores aqui, eles mudam, tá? Então, mais uma vez, né, quando você vai pegar lá aquela reta que intercepta o eixo X, aquele pontinho, aí você vai obter o tamanho de D. Certo? Então, isso aqui é uma análise. A última análise, né, eles têm essa equação também, né, do estresse da microdeformação, que seria aquele linear, né? Mas nesse modelo aqui, Uniform Deformation Energy Density Model, né, ele vai considerar aqui o estresse como sendo anisotrópico, né, e a densidade de energia uniforme. Né? Então você pega esses valores, joga naquela equação novamente, aí vai obter essa outra equação aqui. Aí mais uma vez, né, é sempre analisando retas. Certo? Quais são os resultados que a gente obteve, né, no fim das contas aqui, ó? Primeiro, refinamento, né? Então aqui tem as 5 amostras refinadas, né? O que você está vendo aí que é magenta é o calculado. Esses pontinhos preto aí são o que foi observado, né? Que a gente pegou lá do difratômetro, né? De raio-x, né? Experimental. Isso aqui é a diferença, né? O azul entre o magenta e o preto. E essas linhas aqui embaixo, né? São as fases, tá? Na amostra A e B, em princípio só tem neobato de sódio. Né? Na C, na D e na E, aí já surgiram mais 2 fases aqui, né? Fase 1, fase 2, fase 3. A fase 1 é o neobato de sódio, a 2, né, é sódio, que a gente descobriu aqui no refinamento, e a 3 é esse óxido de nióbio aqui, tá certo? Possivelmente esse sódio, né, e esse óxido de nióbio vem dos precursores, tá certo? Que não reagiram, né, lá no momento da síntese, entendeu? Então ficou esses resquícios, né, de precursores que não reagiram, né? Então ficou essas 2 fases. Essas amostras aqui, né? D e E são as de mais baixa temperatura? Não estou lembrado. Ah, sim. Essa amostra A é 600 graus, né? A B é 700, aqui 800, 900 e a E é 1000. Né? A E seria a de temperatura maior. Certo? Uhum. Então aqui eu estou só pegando daqueles dois desses, né? Para mostrar de maneira melhor aqui, mais clara, né? Aqui eu estou colocando a família de fração, né? Os picos aqui, 101, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2,
o sódio aqui e o óxido de nióbio, né? Vai ter aqui esses contaminantes aí. Renato, Pois não, professor? Só para interromper aqui um instantinho. Nessas curvas todas eu entendo a curva magenta, a curva preta, a curva azul. Eu não entendo essas duas, esse código de barra aí lá no fundo. Ah, sim, claro. Então, isso daí isso vem de uma microficha, né, já catalogada, né, do material com os possíveis picos de difração, certo? Então, se você olhar aqui, se você olhar aqui no caso, né, essas linhas vermelhas, aqui tem duas linhas vermelhas, então, quer dizer que aqui vai ter uma ou duas difrações aqui do neobato de sódio, né? Okay. Aqui nesse outro aqui, ó, tem outra difração aqui também do neobato de sódio, tá vendo aqui? E as outras linhas não aparecem por quê? Os outros picos não aparecem por quê? Assim, isso não quer dizer que todas elas apareçam, né? Certo. Isso aqui que foi catalogado são os possíveis, né? As possíveis difrações aqui das amostras, né? Mas não quer dizer que ela apareça, né? Certo. Então você só presta atenção onde houver as coincidências. Exatamente. Ok. Exatamente. Tá, ok, obrigado. Nada. Então aqui, ó, essas linhas pretinhas aqui, tá vendo? Ó, é em relação ao sódio, né? Onde tem as difrações aqui do sódio, né? Então, essas linhas azuis aqui, esses tracinhos azuis, né? É os lugares aonde possivelmente vai ter uma difração desse óxido de nióbio aqui, certo? Ô, Renato. Pois não? Esses compostos que aparecem, as fases que aparecem, é devido à calcinação? Ou... É devido à calcinação, porque eu vi na literatura, né, que esses precursores aqui do neobato de sódio, né, eles podem se decompor, certo? Em temperaturas altas, né, em temperaturas acima aí de, eu não sei nem onde estava aqui mais, em 500 graus. Né? Deixa eu ver, esse aqui, né? Esse oxalato aqui e o carbonato de sódio, né? Então eu encontrei 2 artigos que falam isso, tá? Quando você chega a uma temperatura, né, acima de 500 graus, já começa a se decompor naqueles materiais ali, né? Aqui vai ficar sódio, né? E aqui vai surgir aquele NbO2, né? Certo? Isso vem da calcinação. Aí, possivelmente, esse precursor, ele não se coordenou, né, ali dentro do frasco reacional, né, e acabou se decompondo. Aí ele ficou ali, né? Esses rejeitos aí, vamos supor, né? Vamos dizer assim, né? Mas é da calcinação mesmo. Tranquilo, Mário? Beleza. É da calcinação. Então, aqui eu tenho os resultados, né? Resumidos numa tabela, mostrando aqui, ó, o valor de S, né? E o valor de RWP, né? Então, esse S aqui, para todas as amostras, ficou realmente próximo de 1, certo? O RWP aqui, né, ficou 15, 17, 19, ficou razoável. Se você olhar esses valores aqui, né, com o valor calculado e o valor observado, dá para ver que está razoável, né? Se você ver que a diferença também dos dois, né, tá tranquilo, certo? Então, aqui também tem célula unitária, né? Dá para fazer também o cálculo da concentração relativa, né? Das fases. Então, a fase aqui, a partir de C, ó, o sódio tem em torno de 6% de sódio, né? Esse óxido aqui é em torno de 3%, e assim vai. Então, dá para ver que é basicamente em todas, né, nióbato de sódio, aqui pela difração de raio-x, certo? É claro que tem essas fases aqui, mas que não são tão significativas, né, de ser em diante, certo? Agora, o que é mais surpreendente aqui, né, é esse resultado aqui do grupo espacial das amostras, certo? O que é esse grupo espacial? Veja, acho que a maioria de vocês já conhece, né, as redes de Bravais, né? As 14 redes, né? Então,
Quando você pega uma rede daquela e faz operações de simetria, né? Reflexão, translação, rotação, você vai dar origem lá a 230 grupos espaciais. Né? Aí esse grupo espacial, esse 230, né, é a unidade básica dos cristais. Né? É a partir deles que vai surgir os cristais ali. Esse grupo espacial aqui é um grupo que é assimétrico. Né? E ele vai dar a característica para o neobatisódio nanocristalino de material ferroelétrico. Certo? O que se sabe que o neobatisódio bulk, né, ele é antiferroelétrico, tá certo? Mas quando você diminui o tamanho dele, isso já foi publicado já há alguns anos, eu acho que 2011, 2012, né, ele tem um polimorfismo com tamanho também, certo? Então, isso aqui seria a célula unitária do neobatisódio bulk, né, ferro elétrico. Aqui estou mostrando os deslocamentos, tá certo? Dos átomos nessa célula unitária. Então, se você olhar aqui em cima, ó, você tem deslocamentos para um lado aqui, né? E aqui para o outro lado. Então, isso aqui vai dar um caráter antiferroelétrico para o neobatisódio bulk. Agora, pelo refinamento Rietveld, né? Pela análise que a gente faz aqui da estrutura do material, ele é ferroelétrico, porque nessa fase aqui, né, com esse grupo espacial, aqui tem duas células unitárias, tá? Então, todo o deslocamento aqui é feito só para um lado, né? Não tem deslocamento assimétrico. Então, aqui você vai ter um material, na verdade, ferroelétrico. Né? Então, isso aqui é importante para entender o porquê que o valor da primeira hiperposabilidade, né, do neobatisódio nanocristalino é equivalente, né, a do neobato de lítio ou neobato de potássio. Né? É porque ele muda, né, de material antiferroelétrico para ferroelétrico quando ele é cristalino, nanocristalino. Certo? Bom, então isso aqui seria as imagens de microscopia, né? Aqui a amostra A, que foi de 600 graus, 700, 800, 900 e 1000. Tá? Então a gente assumiu que teria um caráter mais ou menos esférico aqui dessas partículas. Né? Então aqui a gente também, nós temos o histograma desse material, né? Dá para ver que é bem largo aqui, né? Essa distribuição. Mas vai de mais ou menos 60 até 600 nanômetros, né, de diâmetro, certo? E aqui são os gráficos, né, de Wilson Hall, que eu falei anteriormente, né? Então, isso aqui é o modelo de deformação uniforme, né? Sempre analisando retas aqui, ó. Então, eu vou pegar esse diâmetro, né, e vou pegar a deformação aqui através do slope aqui, né? E o diâmetro através desse ponto que vai tocar o eixo Y aqui. Né? Então, isso aqui é o primeiro método do Wilson Hall, aqui o segundo, os resultados, né? E aqui o terceiro método, né? Então, nessa tabela aqui, eu vou resumir o que eu obtive com aqui embaixo, né, a difração de raio-x, né, e com a varredura, certo? Então aqui são os diâmetros médios usando a varredura e aqui utilizando os diâmetros médios aqui obtidos pelo método, né, de Wilson Hall. Então dá para ver que esse método aqui, o terceiro, né, o método da energia, você vai ter 1, 2, 3 pontos que são aqui que estão em concordância com a microscopia de varredura, né? Os outros métodos, né, não foram tão razoáveis assim, né? Ficaram só 2 aqui, mais ou menos concordantes, né? E Scherrer só teve um ponto aqui, em termos de diâmetro, né, que coincidiu, certo? Então dá para ver aqui que, pelo menos nessa faixa, né, de 60, né, até 100, dá para usar o Wilson Hall aqui para determinar o diâmetro médio desses nanocristais, né? E aqui seria a microdeformação. Renato, licença. Mário, acho que tem uma pergunta, né? Oi, Mário, pode falar. Sim, sim. Porque uma coisa que eu me incomodei aí, no que tu falou lá, é que todas as amostras estão no mesmo grupo espacial. Mas olhando agora para essa tua análise,
dessa forma que tu faz, basicamente todas têm mais ou menos o mesmo diâmetro ali, né? Então aquela parada da morfologia lá que tu estava dizendo com relação ao tamanho não se aplica nessa tua análise aqui, porque elas são basicamente da mesma ordem. Estou entendendo errado? Ah, entendi, assim, porque aqui tem 80, 80, aqui 74, né, 70, né? Aqui realmente, né, vai se desviar, tá certo, aqui do valor que tem na microscopia de varredura, né? Mas esse valor tá aqui dentro, né? Esse valor aqui, na verdade, é 83, né? E aqui é 74, salvo engano, 75, é porque eu tive que arredondar por causa da incerteza aqui, né? Mas aqui vai mostrar mostra uma tendência de aumento, né, com o tamanho da temperatura, né? E o que eu queria mostrar aqui é que esses valores são concordantes compatível com a microscopia de varredura, entendeu? Porque se você quiser estimar, né, como aconteceu com a gente, né, quando a gente pegou essa amostra a primeira vez, tinha um problema lá na microscopia de varredura, a gente não conseguiu estimar o diâmetro. Eu lembro. Aí passou um tempão parado aí o trabalho para calcular a primeira hiperpolaridade, né, porque a gente não sabia o diâmetro. Então, se eu souber aqui qual é o diâmetro, né, de maneira confiável, eu posso pelo menos estimar, né, e ver qual seria o comportamento, a tendência, certo? Renato, eu acho que a pergunta do Mário eu entendi diferente. E o que ele disse, o que você disse foi que o grupo espacial está relacionado ao tamanho das partículas, das nanopartículas. Então, não tem nenhuma discordância aí, não, né, Mário? Porque são todos do mesmo grupo espacial. Sim. E são todos mais ou menos do mesmo porque tamanho. Sim, é basicamente isso, Lúcio. Não porque no primeiro trabalho lá que o Renato citou, o da morfologia com as partículas, eu já li esse trabalho também, e ele fala, e lá tem ele varre eu acho que vai desde 30 microns, ou as partículas, até 600, 800 microns de tamanho. E aí ele tem Nanômetro, eu acho. Nanômetro, desculpa. E aí muda drasticamente de grupo espacial. Grupo espacial. É o grupo espacial. O grupo espacial é sempre o mesmo, não? É o mesmo. Pois é, no caso dele é o mesmo grupo espacial para todas as partículas. Nesse caso, eu estou falando daquele paper lá no outro paper, Renato, no que trata disso. Ele muda o grupo espacial, não? Conforme o diâmetro. O tempo de calcinação, né? O diâmetro. Mas foi nós que publicamos isso, não, né? Não. É do não, porque lá. Sim, outra coisa. Isso aí também é importante, porque veja, essa coisa do grupo espacial, né? Essa mudança ou não do grupo espacial, né? Isso, se você olhar na literatura, vai ter gente que vai dizer, olha, a partir de 500 nano, o neobato de sódio ele é antiferroelétrico. A partir de 400 nano, ele é antiferroelétrico, entendeu? Então, na verdade, é uma coisa que depende muito da síntese ainda. Dependendo da síntese, você vai ter o neobato de sódio antiferroelétrico, né, já com 300 nano para baixo. De 300 para cima, ele vai ser ainda antiferroelétrico, entendeu? Então, isso aqui é para nossa síntese, com o nosso refinamento. Então, eles têm aqui esse grupo espacial, né, que ele é antiferroelétrico. Porque, assim, na verdade, é que não se sabe muito bem a origem física desse polimorfismo com o tamanho da nanopartícula para o neobato de sódio. Não se conhece exatamente o motivo real, né? Mas, pelo que eu tenho visto na literatura, isso varia um pouco dependendo da síntese que se faz. Pelo método de Pechini, a gente obteve isso, né? Mas o pessoal que você está citando aí, ele já fez uma outra síntese, já obteve uma coisa excessivamente diferente, né? Mas, no geral, submicron, o neobato de sódio, ele é ferroelétrico. De submicron para baixo. Entendeu? Mário? Professor Lúcio aí? Ok. Certo?
Mas assim, o fato dele ter o mesmo grupo espacial não quer dizer que ele vai ter também o mesmo tamanho, o mesmo diâmetro, certo? Isso é coisa diferente, né? O grupo espacial são os tijolinhos ali que vai formar a nanopartícula. Porque você, na hora que você falou, você deu a impressão de que era devido ao tamanho. Não, desculpa. Essa foi a dúvida, provavelmente, do Mário também. Certo. Então, assim, essa tabela aqui vai expressar esses resultados aqui, né, com análise do explico de fração, né? Então a gente consegue obter o diâmetro médio, né, utilizando essas técnicas aqui, em especial essa terceira, né, de difração. E aí você pode estimar o diâmetro e pode ir com o seu trabalho para frente, assim, né? Para não ficar dependente só das técnicas de microscopia, tá certo? E aqui embaixo seria a microdeformação, né? Então dá para ver que a microdeformação... Oi. Renato, eu queria perguntar uma coisa aí, porque, tudo bem, você conseguiu determinar dessas três aí, mas aí fica a pergunta, e por que você não conseguiu determinar, por esse método, as amostras D e E? Ou pelo menos de forma confiável, né? Porque está muito fora da margem de erro. Exatamente. Isso aí tem que ver a relação do estresse com a microdeformação, né? Precisa, talvez... Estou dizendo para o tamanho. O tamanho. Você não conseguiu determinar... Você não conseguiu determinar o tamanho bem usando essas técnicas de raio-x em comparação com o que você observa na microscopia, né? Não. Porque está muito fora. Se você teria alguma ideia e tal, porque se você não sabe qual é até onde dá para ir com esse procedimento, também não dá para você usar ele cegamente. De qualquer forma, você continua precisando da microscopia, né? Exatamente, né? O que foi que eu falei é que, pelo menos nesse intervalo aqui, né, de 100 a 60, dá para usar essa técnica aqui para estimar o diâmetro, né? Não, então, mas o ponto que eu estou dizendo é que não dá, né? Porque você só está, digamos, o que está acontecendo aí, na verdade, é que os valores coincidiram. Está tudo correto ali, ok. Mas, assim, você não tem como dizer que por meio dessa análise você vai ter o mesmo resultado que na microscopia eletrônica, porque tem dois valores aí, 40%, né? O que você mediu, na verdade, não funcionou. Exatamente. Isso aí é um ponto importante também, porque se você olhar na literatura, né, existem artigos aí, vários artigos que publicam isso, né, essa coisa da análise da microdeformação e do tamanho de partículas usando o Lisson House. Só que esses artigos não fazem essa comparação que eu estou fazendo aqui. Que eu estou dizendo, olha, você não pode usar, né, esses dados cegamente que você falou para qualquer tamanho de partícula, não. Né? Até aqui, né, nessa faixa que eu estou mostrando aqui, ainda é possível usar, né, que é de 60 a 100. Né? Mas acima disso já não dá. Entendeu? Certo. Acima disso já não é possível. Né? Porque isso aí é uma coisa que estava faltando também na literatura, né? Era isso, porque as pessoas usam isso, diz que o tamanho é tal, só que não mostra, né, a varredura para dizer que concordou ou não. Entendeu? Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que existe uma faixa, né, para você trabalhar, né? Aqui seria isso, né? De 60 a 100. Talvez se eu tivesse mais amostras aqui menores, né? Eu poderia ter uma faixa maior, não sei, mas o que eu vi foi isso, né? Acima de 100 realmente não dá não para fazer. Não dá para chegar e dizer que se for uma amostra muito grande, vai ter esse desvio aqui. Tá bom, beleza. Certo. Bom, e aqui embaixo o que eu tenho nessa parte aqui é a microdeformação. Então dá para ver que aqui são as menores, né? Da menor para maior. Então a microdeformação é inversamente proporcional, né, ao diâmetro da nanopartícula, né? Quando ela vai decrescendo, quando vai caindo aqui o diâmetro, vai aumentando essa microdeformação, né? Então dá para ver aqui essa tendência aqui de aumento da microdeformação quando a nanopartícula diminui, né? Então isso aqui vai ser útil para entender os efeitos superficiais, de superfície, né, da primeira hiperpolarizabilidade, né, dos nanocristais.
E aí é que chega a parte da ótica não linear, né? Então, assim, a ótica não linear, ela vai surgir da interação entre a radiação eletromagnética com a matéria, né? Se tiver campos mais ou menos fracos e tudo, você vai ter só os termos lineares, né? Mas quando você aumenta a intensidade, né, desses campos, você vai surgir os termos aqui não lineares, né? Então, o que eu estou trabalhando agora, né, o valor é beta, né? Que seria a primeira hiperposabilidade, né? Aqui seria gama, né? Já a segunda hiperposabilidade, tá certo? Então, esses termos aqui surgem quando a intensidade do campo aplicado na matéria vai aumentando, né? Bom, então, isso daqui, esse fenômeno, ele é isotrópico, espontâneo, coerente, né? E depende do momento de dipolo, certo? Ele é conhecido também como espalhamento hiper-Rayleigh aqui, né? As partículas têm que ser muito menores aqui do que a luz que está incidindo, né? Efeito paramétrico, tá certo? E, no geral, aqui vai dobrar a frequência do feixe incidente, certo? Bom, como é que eu faço aqui agora para calcular esse valor da primeira hiperposabilidade, certo? Eu preciso usar aqui uma técnica chamada técnica de espalhamento hiper-Rayleigh, né? O que se espera com essa técnica, né? Se espera que aqui, né, o sinal, né, gerado, né, ele vai ser proporcional aqui, né, ao bombeamento ao quadrado, certo? Então aqui você vai ter os termos, né, do sinal do hiper-Rayleigh, aqui o sinal do bombeamento, né? Então, o que tiver M pequeno aqui é do meio e aqui os nanocristais, tá? Então, essa foi uma técnica proposta lá no começo dos anos 90, né? E ficou muito popular porque não precisa estimar os campos locais e nem precisa de saber de antemão outros termos, como, por exemplo, aqui esse termo gama, certo? Então, se usa aqui o método de referência externa para medir esse valor, para estimar o valor de beta, né, da primeira hiperposabilidade, né? Isso aí você vai fazer essas contas com referência a uma molécula padrão, que aqui seria o PNA, a paranitronilina, né? Então, através dessa expressão aqui, é possível calcular esse valor da primeira hiperposabilidade, né? Então, você vai precisar fazer um gráfico assim, ó, nos experimentos, tá? Intensidade do segundo harmônico em função da concentração de nanocristais, né? Vai pegar aqui essa inclinação para a sua amostra e para o PNA, né? Também tem esses termos aqui de campo local, esse termo aqui é internal field factor, né? E vai calcular aqui esse valor da primeira hiperposabilidade, né? Utilizando essa expressão, certo? Bom, aqui eu estou mostrando esses dois fatores, né, o F e o T. Aqui o que a gente utilizou aqui, né, os valores do índice de refração do metanol e da nanopartícula. Né? E para calcular o coeficiente óptico não linear, basta usar essa expressão aqui, né, que é o valorzinho de D, e esse V aqui é o volume médio dos nanocristais. Certo? É claro que se você lembra aí do que eu mostrei antes, né, da distribuição de tamanho dos nanocristais, né, é muito largo, né? Então, pois não? Alguém Rafael? Fica à vontade, Rafael. Acho que teve algum problema, Renato. Fica à vontade aí para continuar depois. Certo. Então, essa concentração que eu estou mostrando aqui, ó, dos nanocristais, né, é com aquele valor médio, né? Mas dentro aqui dessa amostra, Não. Pode continuar, acho que deve... acho que estava aberto por engano lá. Então, cada ponto desse aqui é uma amostra, né? Que eu estou pegando aqui o valor médio do diâmetro do nanocristal para fazer essa conta da concentração. Mas vai ter partículas maiores que vão espalhar mais, partículas menores que vão espalhar menos, né? Então eu preciso corrigir o valor da concentração aqui, né? O valor
desse coeficiente, né, para essa concentração, para a distribuição do tamanho, na verdade. Então, utilizando essa expressão aqui, eu consigo obter o valor do coeficiente não linear, né, como se ele fosse um colóide monodisperso. Então, você faz essa correçãozinha aí para obter o resultado final depois. Tá? Aqui está falando do experimento Hyper-Weyl, que seria um experimento basicamente simples do ponto de vista da ótica, né? Você precisa de um laser. A gente utilizou aqui um laser em 1.06 micros, né? Polarizadores para controlar a intensidade. Aqui uma lente focaliza, né? E coleta aqui 90 graus. Certo? Então, o que é fundamental aqui são esses dois filtros, né? O primeiro aqui, para evitar isso aqui tá errado, né? Para ser aqui, né? Para evitar a luz aqui da flash lamp aqui do laser. E aqui, esse filtro aqui, para passar só o sinal de Hyper-Weyl, né? E não passar aqui o sinal de infravermelho, que está aqui 532, né? O sinal. Né? Aqui tem o espectrômetro. E aqui os resultados. Mais uma vez aqui, só uma observação, porque eu falei que tinham 5 amostras, né, que nós trabalhamos com raio-x. Só que para o Hyper-Weyl, se você prestar atenção aqui, esse diâmetro aqui é 260 nanômetros, esse aqui é 600 nanômetros. Então isso aqui está grande demais para o Hyper-Weyl. Então a gente descartou isso. Né? Até 100 tudo bem, que as partículas têm que ser menor do que o comprimento da luz que está incidindo. Né? Então aqui está muito grande. Então, a partir de agora, vamos trabalhar com A, B e C só. Né? Então, aqui é a caracterização, né? Aqui é a transmissão. É importante que as amostras sejam transparentes, né? Aqui na excitação aqui e no em 532, porque Hyper-Weyl aqui é um processo paramétrico, né? Não é bom ter absorção. Aqui é aquele gráfico que eu falei, né? A intensidade aqui do Hyper-Weyl em função da intensidade do bombeamento. Aqui eu obtenho as inclinações, tem que ser aproximadamente 2, né? Quando você faz a linearização disso daqui, né? Pego logo desse lado aqui, vai ter um fator 2 aqui. Então, é um primeiro indício que tem Hyper-Weyl, né? Então, fator 2 está ok. Aí aqui seria o espectro, né? Das 3 amostras, né? Centrado aqui 532. Então, aqui é o gráfico, né, que está mostrando a intensidade do Hyper-Weyl em função da concentração das nanopartículas, tá? Então, isso aqui para mostrar A, B, C e aqui para o PNA, que é a amostra lá de referência padrão. Então, você vai pegar essa inclinação, né, colocar aqui e fazer a estimativa do valor de beta para cada uma dessas 3 amostras. Aqui mostrando que é a amostra referência. Né? Então, como resultado, né, a gente obtém isso daqui. Né? Você vai obter esse coeficiente aqui, óptico não linear, né? Se fosse uma amostra polidispersa, mas quando você faz a correção, dá para se aproximar aqui, fazendo a estimativa de a amostra ser monodispersa, né? Então, veja, a amostra A é a amostra menor de todas, né? A B e a C são um pouco maiores. Então, dá para ver que esse coeficiente aqui, ele vai aumentando quando a partícula diminui, né? Quando o diâmetro médio diminui aqui, certo? Então, isso aqui a gente pode lembrar daquele gráfico, daquela tabela lá, da microdeformação, né? Que ela vai aumentando aqui quando a partícula diminui. Então, isso aqui, essa variação de D, né, com o diâmetro médio, é indício de que tem algum efeito de superfície lá acontecendo na nanopartícula, né, no nanocristal. E a difração de raio-x, né, aquele estudo lá, corrobora com isso, né, porque os defeitos estão aumentando, né, em relação aqui ao diâmetro. O diâmetro está diminuindo e o defeito está aumentando aqui. Né? Bom, então outro fato importante que eu estressei lá atrás, estou voltando aqui novamente, é que esses valores aqui eles são muito próximos do neobato de lítio e o neobato de potássio. Né? Por que isso acontece? Por conta dessa mudança aqui, ó,
para essa fase ferroelétrica, né? Por isso que esses valores são altos aqui em relação a... Altos não, né? É compatível com o neobato de lítio e neobato de potássio, certo? Então, aqui são as conclusões. O processo de calcinação gerou impurezas lá, né, nas amostras que eu mostrei, tá certo? As amostras, elas são ferroelétricas, né? Tá certo? Então, esse fato pode explicar aí por que é equivalente, né? O valor da nulidade óptica, né? Com o neobato de lítio e neobato de potássio, né? O valor do valor de D, né? Que é o coeficiente autolinear, ele foi dependente com o tamanho, certo? Então, isso aí está mostrando que tem efeito de superfície ocorrendo, né? E é corroborado pela difração de raio-x, que mostrou que a microdeformação, os defeitos lá estão aumentando, né? Também foi possível obter por uma faixa ali, né, de diâmetro, né, o diâmetro médio a partir do raio-x, e como futuro trabalho seria interessante sintetizar mais nanopartículas, né, de preferência menores, né, melhor que 60 aí, para confirmar essa tendência, ver se é possível também obter o tamanho médio a partir da difração de raio-x, e por aí vai. Bom, como são 3 grupos, então tenho muito a agradecer a todos aqui, né, FAPEAL, a FACEP, FUNCAP, a CAP, CNPq, INCT Fotônica, né, a central multiusuário aí do Departamento de Física, né, que foi feita as imagens, a difração, e a todo mundo que assistiu agora o seminário. Então, obrigado. Renato, muito obrigado aí pela apresentação. Temos mais perguntas aí da... Queria fazer um comentário. Pois não, faça aí. Fique à vontade. O comentário é o seguinte: eu vi o título do seminário, li o abstract, não sei o quê, e eu disse, pô, esse negócio é muito sacal. Aí eu tenho que dizer o seguinte: ainda bem que tem pessoas feito Renato, que tem o trabalho de fazer isso, porque a gente, eu em particular, pega esses negócios e simplesmente bota no paper como uma figura, o cara entra como coautor, a gente não se debruça como ele se debruçou aí e tal. E é importante ter alguém, sempre ter alguém feito ele, e aí eu sei que Cid sempre tem alguém assim, eu nunca tenho, para fazer essa parte. E às vezes o cara parece que é uma contribuição pequena no artigo, mas não é não, porque tem uns referidos, pode ser um referido da área e que entenda disso, e vai fazer pergunta que eu não sei responder nenhuma delas. Então, mesmo sendo sacal, para mim, eu acho isso isso é importante, e é bom ter gente que topa fazer isso e com certo cuidado. Então, é só esse comentário, não tem pergunta não. Parabéns, Renato, foi muito legal. Só tenho a agradecer, professor Anderson, só tenho a agradecer, muito obrigado. Lúcio? Eu tenho uma pergunta. Renato, volta só uma transparência aí. Opa, não, nas conclusões. Veja, só uma pergunta aqui. Essa conclusão de que o material é ferroelétrico não é através de uma medida de polarização de fato. Você conclui isso a partir da simetria da amostra, não é isso? A partir do refinamento, eu vou saber qual é o grupo espacial e ver aqueles deslocamentos ali atômicos, né? Certo. Entendeu? E a partir disso você determina que ele é ferroelétrico. Mas exatamente. Não é uma medida direta do ferroeletricidade. Não, né? não. Tá, ok, obrigado. Cid? Eu queria fazer um comentário também. Primeiro, sobre essa observação do Anderson, realmente o Renato teve paciência aí de fazer isso aí, né? As medidas anteriores tinham sido feitas junto com o Manuel também, né? E é importante ele ter essa conclusão aí, porque nós chegamos a ver isso aí de que havia um crescimento da hiperpolarizabilidade em função do tamanho, né? Ou seja, à medida que a gente reduz o tamanho. E a primeira coisa que vem na cabeça é pensar, isso é resultado de confinamento quântico, né? E o que ele está mostrando aí é que pode até estar havendo confinamento quântico contribuindo para isso, mas tem essa quantidade de defeitos na superfície
que podem estar contribuindo, né? Os defeitos, eles não têm necessariamente simetria de inversão, ou seja, eles não são centrossimétricos, portanto, eles vão contribuir para aumentar a hiperpolarizabilidade. Então, eu acho que essa é uma coisa importante aí, e com isso a gente pode modificar aquele texto anterior, não é, Renato? Isso. Porque realmente, aí agora você está dando está mostrando que o efeito é um efeito que não é de confinamento quântico. Uhum. Essa mudança aí de antiferro para ferro, a gente já tinha notado antes, né? Mas sem olhar esses detalhes que foram vistos aí, né? Porque as primeiras experiências de Hyper Rayleigh que foram feitas com esses nanocristais, elas foram feitas ainda pelo Ernesto, né? Ernesto Valdez, que fez medidas de uma cerâmica. Nós tínhamos uma vitrocerâmica produzida lá em São Petersburgo, pelo Andrei Lipovsky, e aquelas vitrocerâmicas a gente tinha a informação de que elas eram cúbicas, né? E, sendo cúbicas, havia informação na literatura de que elas deveriam ser antiferroelétricas. Consequentemente, a suscetibilidade que a gente mediu, ou a hiperpolarizabilidade, elas eram menores do que nessas partículas aí feitas agora aí pelo Carlos Jacinto e pelo pessoal que trabalha com ele lá em Alagoas, né? Ou seja, isso é uma certa confirmação, né? Lá na vitrocerâmica nós dizíamos, olha, o niobate de sódio ele é cúbico, portanto, a gente não tem centro de inversão, portanto, a gente não tem um efeito grande de geração de segundo harmônico. Agora, ele está dizendo o seguinte, olha, existe uma deformação na rede, de modo que essas partículas, elas são ferroelétricas, né? Elas não têm ou seja, existem defeitos na superfície que fazem variar essa simetria de inversão. Então, é um trabalho que complementa o trabalho antigo aí. E ficou um trabalho aí que tem a ver, não é, Renato? Que o Mário Barbosa, que está aí presente, fez na tese de mestrado, e que provavelmente ele ainda está analisando, né? Que é o fato de que quando varia a temperatura, varia essa simetria cristalina da rede, e daí então pode aparecer novidades nisso aí, né? Esse é um material que tem uma série de transições de fase estruturais quando você varia a temperatura temperatura do meio ambiente para temperaturas da ordem de nitrogênio líquido, né? Então, eu não me lembro exatamente, o Mário deve dizer isso. Existem umas 3, talvez, transições de fase nesse intervalo de temperatura para a temperatura do meio ambiente, de 300 graus Kelvin, para até chegar em nitrogênio líquido, né? Exatamente. Esse trabalho aí com o Mário está em andamento, né? No fim do ano passado, fizemos a disfação de raio-x lá com a temperatura. Agora está faltando refinar, né? Então, isso que eu não tive tempo de pegar e de refinar por conta do fim de ano, essas coisas, né? Mas está em andamento e vamos refinar agora para ver como está a estrutura desse material. Mas foi bom, Renato. Muito bom ter feito isso. Ok, obrigado. A iniciativa foi toda do Renato aí, de procurar ver esses detalhes aí que ele mostrou. Mais alguma pergunta ou comentário? Eu tenho uma última pergunta, eu acho. No caso, você colocou aí que o microstrain, enfim, ele tem uma certa relação inversa aí, né? Mas, no caso, sei lá, apesar de que 3 pontos, enfim, não dá muito para dizer. Mas se sei lá, realmente inverso com o diâmetro, sei lá, o expoente, e se for, quer dizer, se fosse um efeito só devido à superfície, sei lá, isso seria algo como proporcional a 1 sobre R quadrado, alguma coisa assim? Isso que a gente precisa investigar ainda mais, né? Para saber qual a contribuição mais amostra, né? né?
qual que é a contribuição da superfície para aquele valor do D, né? Do coeficiente óptico não linear, né? Sim. Qual que é a contribuição da superfície e da partícula como um todo, né? Sim. Porque, no caso aí, digamos assim, de qualquer forma, ainda é um indício meio indireto, né? Sim, você está vendo que o strain está aumentando e a partir daí, esqueci de ter algum comentário, né? Tenho, é porque eu não lembro exatamente, eu queria perguntar para o Renato. Não foi feita a medida da polarização do Hyper Rayleigh, variando a polarização do feixe incidente, não foi? Não estou lembrado, eu acho que não entrou nesse artigo. Se fez, não entrou nesse artigo agora, não sei, não estou lembrado. Tá bom. Porque essa aí é uma informação importante, né? Uhum. Porque aí você, variando a polarização do feixe incidente e vendo como é que varia o sinal de Hyper Rayleigh, aí você pode concluir se é uma contribuição majoritariamente de superfície ou de volume, né? Uhum. E isso aí eu não lembro se havia sido feito. Acho que não, né? Eu acho que ainda não fez, não. Acho que não fez, não. Então, responde esse comentário do Anderson aí. Né? Uhum. Ou seja, é possível, em princípio, saber se a contribuição vem da superfície ou se vem do volume, olhando para a dependência do sinal de Hyper Rayleigh em função da polarização do campo incidente para a observação em 90 graus do sinal de Hyper Rayleigh. Acho que isso aí seria bom a gente olhar para isso, Renato, porque aí é claro, são 3 pontos. 3 pontos definem qualquer coisa, de uma reta a uma hipérbole, né? Até o elipse pode ser definida. Mas se nós tivermos a medida da polarização, então dá uma indicação disso, né? Uhum. Porque se ela for efeito de superfície mesmo, vai com D2, né? Com D ao quadrado. Né? Uhum. Aquele crescimento, né? Uhum. Tá, ok. Bom, então era isso aí. Temos mais alguma pergunta? Comentário? Se não, vamos agradecer mais uma vez ao Renato aí pela apresentação. Renato, obrigado. Obrigado aí. Obrigado. Uma satisfação aí. E, bom, a gente deve ter ainda mais um seminário. A gente tem um seminário do Albert semana que vem. Albert Stevens.